Fala pessoal, tudo certo? Vamos seguir aqui na nossa resolução da prova do Enem 2020, questão 152. Vamos lá. A equação que relaciona as medidas das alturas y e x é dada por. Então vamos lá. O processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e faz passar por um aerador A1, que aumenta o seu volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador 2, ganhando um novo aumento no volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque de acordo com a figura. Então, A1, a bomba B, A2, A1 e T2. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base T1 tem comprimento C e largura L, e a base T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Então, a largura desse aqui é 2L, e o comprimento dele é C, C sobre 2 no caso. O do T1, o comprimento dele é C e a largura dele é L. Como é que eu calculo o volume? O volume de um prisma de base retangular ou de base quadrática, basta eu pegar. Então, o volume de T1 basta pegar e fazer o produto das dimensões. Então, a largura vezes o comprimento vezes a altura. Aí, vamos seguir. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna do líquido que já saiu de T1, denotada por x, e a altura da coluna de líquido que chegou em T2, denotada por y. Beleza. Então, ele disse que a altura de T1 ela vai ser denotada por x. Então, vamos já anotar aqui. X é a altura da minha coluna. Então, vou fazer uma representação aqui como se fosse já o volume. E esse próprio x aqui é o volume. É já como se fosse o volume da minha substância aqui nesse tanque. Vamos considerar a água. Então, o volume do tanque 1 vai ser o produto da largura pelo comprimento pela altura do líquido, que é x. E o do 2, o volume do T2, ele será produto da largura 2L pelo comprimento, que é C sobre 2, multiplicado por x. Eu vou fazer aqui em cima, aqui tem mais espaço. O volume do T2 será 2L vezes C sobre 2 vezes x, vezes a altura, que na verdade não é x, né? Ele disse que era y, que a gente olhou aqui embaixo, denotada por y. Então, vamos colocar aqui, denotada por y. Por que que ele botou y? Porque vai ser uma altura diferente. Uma pela base que ele vai ter do tanque, porque o tanque ele é diferente. Se fosse o mesmo tanque, a mesma coluna X que entraria. No tanque 2 seria a mesma altura do tanque T1. E outro motivo que dele ter usado o Y é porque ele passa por dois aeradores que vão aumentar o volume dele. E a gente já vai descobrir o quanto que esse volume aumenta. Nesse sentido, eu posso fazer uma simplificação, que esse 2 ele vai simplificar com esse outro 2. Eu vou ter que o volume T2 ele será o produto L vezes C vezes Y. Só que eu vou fazer uma manipulação algébrica aqui. Eu vou pegar esse X e eu vou isolar o L vezes C. Então, L vezes C, ele será o quê? O volume T1 dividido por X. Onde tiver LC, eu vou colocar VT1 sobre X. Então, VT2 será L vezes C, que é VT1 sobre X, que multiplica Y. Eu vou organizar esses termos. VT2 é o quê? É Y sobre X. VT1. Perfeito. Agora nós vamos já descobrir. Na verdade, eu ainda vou fazer mais uma manipulação algébrica. Eu vou pegar o VT2 é y sobre x vezes VT1.
ele quer isolar o y, porque as alternativas me dão y igual a alguma coisa, então ele quer isolar o y. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse VT1 que está multiplicando e jogar por outro lado dividindo. Então eu vou ter VT2 dividido por VT1, e esse x que está dividindo vai jogar para o outro lado multiplicando. Portanto, o que eu quero, minha resposta, é a razão entre o volume VT2 e o volume VT1. Agora pare e pensa. O volume que sai do meu tanque 1, ele é X. É X. E ele é puxado por essa bomba, e quando ele passar por esse aerador 1, ele vai ganhar 10%, ele vai aumentar em 15%, perdão. Se ele aumentar em 15%, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1,15. O quê? De x. Que x é como se fosse o volume dele, a questão considerou o volume dele. Quando ele passar pelo aerador 2, o volume dele vai ser aumentado em mais 10%. Então eu já tinha 1,15x e eu vou multiplicar por mais 10%. E aumentar em 10% é a mesma coisa que multiplicar por 1,1. Então, o volume inicial era x e o volume final dele é 1,15 vezes 1,1 de x. Eu vou reescrever esse 1,15 como sendo 115 sobre 100 e esse 11 e esse 1,1 como sendo 11 sobre 10. Multiplicar por 11 é muito fácil, isso dá 126. Dá 126 dividido por 1000, que é a mesma coisa que 1,265x, seu volume final. Ele quer justamente esse produto, essa razão, e essa razão vai ser 1,265x vezes x, dividido pelo volume inicial, que era x. Eu vou simplificar esse x com esse x. A minha resposta será, então, 1,265x. 1,265x, alternativa letra A. Lembrando que esse y é o volume que está aqui na caixa T2. Próxima questão, 153. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir num ônibus percorrendo 2 quilômetros ou chegar numa bicicleta ou alugar uma bicicleta ao lado da estação de metrô, seguindo 3 quilômetros pela rodovia. O quadro oferece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô-universidade. Velocidade média, então o ônibus faz um trajeto que ele tem de 2 quilômetros e a bicicleta, o trajeto dela é de 3 quilômetros. Ele diz, a fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? É quando ele levar menos horas, você concorda, né? Então vamos ver na segunda-feira. O ônibus ele tem 2 quilômetros para fazer em 9 horas, então são 2 quilômetros dividido por... O ônibus é 2, né? Esqueci. O ônibus é 2 quilômetros, e a bicicleta é 3. E aqui eu tenho 1/5 de hora. 1/5 de hora é o quê? É 0,2. E 2 sobre 9 é 0,22. Ou seja, na segunda-feira eu tenho mais vantagem em ir de bicicleta, porque leva um tempo menor. Na terça-feira eu acho que já é o contrário, porque aqui eu tenho 1 sobre 10. 1 sobre 10, porque basta pegar 2 e dividir por 20, então é 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,2. E 3 sobre 22. 3 sobre 22 eu posso pensar assim, como sendo 30 dividido por 22. E daí já vai dar 0 ponto alguma coisa. Então é 30 por 1. Calma aí. É 3 dividido por 22. Vamos fazer aqui. 3 dividido por 22 vai dar 30. Isso daqui vai dar 1, vai dar 22, vai dar 8. Isso daqui já vai dar diferente. Mas a gente já descobriu que é mais vantajoso na segunda-feira. Então a terça ela automaticamente já está eliminada, né?
já está eliminada. Quarta-feira, vamos ver a quarta-feira. A quarta-feira é 2 sobre 15 e 13 sobre 24. 3 sobre 24. Fica um oitavo. E um oitavo dividir por 2 é 3 vezes, então fica 0,5, 0,25, 0,125, 0,125. E 2 sobre 15 é 2 dividido por 3 vezes 5, que é 0,4 dividido por 3, que vai dar 0. Que é 4 dividido por 30, no caso. Isso vai dar 1 ponto alguma coisa. Não, isso vai dar 4 dividido por 3 é 1,3. Só que é por 10, então tem 0,13. Então tem 0,130, aproximadamente 0,133, e aqui tem 0,125. Então a quarta-feira é mais vantajoso também. Conferindo segunda, quarta, eu nem vou fazer a outra, porque já fechou a resposta. Alternativa letra C. Próxima questão, usando a notação científica, qual a representação do comprimento dessa miniatura em metros? A escultura representa uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Então, ele me disse que um micrômetro é quanto? É a milionésima parte. Não é o mil. É milionésima, que é 10 na menos 6 partes do metro. Aí ele diz que isso daqui tem 100 micrômetros. 100 é 10 na 2, vezes 10 na menos 6 vai dar exatamente 1 vezes 10 na menos 4. Alternativa letra C também. Questão 155. O quadrado PRST com lado medindo 1 é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando seu ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade da sua base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído? Então, isso daqui é uma questão de PA, mas dá para fazer por lógica. Não precisa se estressar por termo geral lá da PG, perdão. Não é PA, PG. Então, tem o 1. Esse 1 ele vai para um meio, depois esse 1 vai para um quarto. E como ele diz que sempre vai reduzindo, eu pego do ponto médio. Então, o próximo termo vai ser um oitavo. Depois, 1 sobre 16. Depois, 1 sobre 32. 1 sobre 64, 1 sobre 128 e assim segue sucessivamente. Então, eu posso dizer que as reduções do lado desse quadrado, ele segue uma PA de razão meio e eu vou ter que levar um expoente. Se eu quero até o centésimo quadrado, então esse expoente vai ser 99, porque eu tenho que descontar ainda a unidade inteira do início do meu quadrado ali. Então, vai ser o lado vezes 1 elevado a 99. 1 meio elevado a 99, que confere para a gente a alternativa letra B. Dados a chegada do final de ano e do aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada de perfume do tipo que gerou a maior arrecadação. Maior arrecadação em espécie em real no mês de novembro. Nessas condições, qual tipo de perfume deverá ter a maior reposição no estoque? Então, porcentagem da quantidade de perfume vendidas. Então, tem o perfume 1, 13%, perfume 2, 10%, perfume 3, 16%, o 4, 29% e o 5, 32%. Tá, e aqui é o preço por unidade. Aí eu tenho os perfumes aqui, um vendeu por 200, 170, 150, 180, só que ele não me deu quantidade. Então, eu vou assumir que essa quantidade aqui é 100. E ele me disse que do perfume 1, dessas 100 quantidades que eu supus, ele vendeu 13. Então, eu vendi 13 unidades aqui. Do perfume 2, eu vendi 10 unidades, porque é 10%. Do volume 3, eu vendi 16. Do perfume 4, eu vendi 29 unidades. E do perfume 5, eu vendi 32 unidades. Tá, mas espera aí. Essa ainda não é a resposta, porque ele disse que a unidade
Do perfume 1 é vendida por 200, eu ainda tenho que multiplicar isso daqui por 200, isso daqui dá 2.600, aqui dá 1.700. O perfume 13, isso dá 15 isso vezes 16, isso dá 160 mais 80. 160 mais 80 é 2.400. 2.400, isso daqui dá 2.900. E 32 vezes 80 é 240, 2.400 mais 160, 2.560. A maior unidade foi a 4. Gabarito letra D. Deixa eu anotar aqui em vermelho. Gabarito letra D. Próxima questão. 157. Ela foi anulada. Anulada. Mas o gabarito dela é o gabarito letra B. Mas como é que faz? É uma questão de probabilidade. E é uma questão que ela só foi anulada por um detalhezinho aqui no enunciado que a gente vai ver. Qual a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última apresentada sejam as duas pessoas do casal? Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um delas sorteia o nome de pessoas que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. Ok. É... Esse aqui foi o problema da questão, quando ela falou isso, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. Por quê? Então tem uma pessoa A que vai presentear uma pessoa B, que vai presentear uma pessoa C, e essa pessoa C ela pode presentear a pessoa A. Aqui o ciclo se fechou. Então eu teria que considerar todas as possibilidades possíveis de presentear uma pessoa. E isso seria um cálculo ridiculamente grande, ridiculamente complexo, e não era essa a ideia da banca. A ideia da banca era essa resolução que eu vou fazer. Então, ele me disse que 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. Então, eu tenho 10 casais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não são 10 casais, né? Eu errei. São 10 pessoas e dentre essas 10 pessoas eu tenho um casal. Primeiro, ele pediu a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal. Então, a primeira pessoa e a última pessoa tem que pertencer a esse casal aí. Então, esse casal tem um homem e tem uma mulher. Lógico, um homem e uma mulher. Ele pede então a probabilidade. Então, quando for considerar a probabilidade de eu sortear uma pessoa desse casal aqui no primeiro grupo é um, num total de 10. Eu só posso escolher uma pessoa, não vou tirar as duas pessoas ao mesmo tempo. Então eu vou escolher uma pessoa do total de 10. Vamos supor que aqui eu tenha escolhido o homenzinho aqui em azul. Então esse eu escolhi. Só que na verdade, perdão, não é uma de 10 não. Na primeira casinha eu tenho uma opção de duas pessoas no total de 10. Eu confundi, eu estava pensando aqui na outra casinha. Duas pessoas no total de 10. Ou seja, para a primeira casinha, a chance de eu escolher uma pessoa desse casal é 2 no total de 10. Claro, porque são duas pessoas. E na última casinha, eu vou ter apenas a probabilidade. Então, vamos supor que aqui nessa primeira casinha eu tenha escolhido o homenzinho azul. Na última casinha, só restou a opção da pessoa vermelhinha. Então, eu vou ter uma chance em 9. Agora vai ser uma chance em 9, porque uma pessoa já foi escolhida de um grupo de 10. Se uma pessoa de um grupo de 10 já foi escolhida, então restaram quantas? Restaram 9. E quantidade de pessoas do casal. Se uma já foi escolhida e eram duas, porque era um casal, restaram apenas uma pessoa. Então basta fazer o produto entre o que entre essas probabilidades aqui para descobrir o total. 2 sobre 10 eu faço 1 sobre 5 e 1 sobre 9.
Eu multiplico, isso dá 1 sobre 45, conferindo novamente a alternativa letra B. Se não tivesse essa implicância aqui do enunciado, mesmo por caso que o ciclo se fecha, essa questão aqui não seria anulada e seria até uma questão média, por ser de probabilidade uma questão média. A questão 158, ela é muito, o Enem ele quis explorar o detalhe do ou e o e. O ou na matemática significa soma, soma, e o e significa multiplicação. Essa questão de análise combinatória não é uma questão difícil, só que ela é uma questão que a banca explorou essa ideia do ou e do e. E o que que seria? Diz assim, ó, o número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é: três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado em uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras em mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Então ele me deu essa malha aqui, o ponto A, o ponto C e o ponto B, a casa do André, a casa do Carlos e a casa do Bernardo. Perfeito. Ele me diz o seguinte: André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo. Então ele quer sair do ponto A, ele quer chegar até o ponto B, sem passar pela casa de Carlos. Então ele quer ir até a casa do Bernardo, mas ele não quer passar pela casa de Carlos. Seguindo nas ruas ao longo do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. Então ele quer saber o número de diferentes caminhos que ele pode fazer. Então a ideia vai ser o seguinte: eu vou denominar isso daqui de C para cima, a setinha setinha para cima eu vou denominar de C de cima, e a setinha na horizontal eu vou chamar de direita. D de direita, certo? É direita porque não está indo para a esquerda. Tá, vá. Então, quantas formas eu consigo chegar até o ponto B? As formas de eu chegar. Nesse caso aqui, dessas questões desse modelo, é muito mais fácil eu pegar a restrição. É muito mais fácil, na verdade, eu pegar, calcular a quantidade total, subtrair da minha restrição. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou ter uma setinha para cima. Eu vou fazer uma possibilidade de caminho para vocês entenderem um padrão. Uma possibilidade de caminho, uma possibilidade de caminho, uma possibilidade de caminho. Depois eu vou ter uma possibilidade de caminho aqui, uma possibilidade de caminho, uma possibilidade de caminho. Ou seja, eu tive nessa primeira opção, eu tive três cimas e quatro direitas. Vamos anotar. Eu tive três cimas e quatro direitas. Vamos tentar ver se vai mudar alguma coisa se eu for por outra direção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nessa outra configuração, vamos até pegar diferente. Vamos até pegar diferente. Vamos pegar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nessa configuração, eu tive um direita, dois direita, três direita, quatro direita. E eu tive um cima, dois cimas, três cimas. Então eu tive direita, cima, direita, direita, cima, direita e cima. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perfeito. Se vocês analisarem, o que eu estou fazendo aqui é apenas permutando essas palavras. Como é que eu faço a permutação? Eu pego o total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fatorial. E eu divido pela quantidade de repetições. Então, eu tive 3 repetições do meu C, eu tive 4 repetições do meu D. Então, essa é a minha conta. Só que agora tem mais um detalhe. Essas são as quantidades totais de caminho que eu consigo fazer.
é a quantidade de combinações totais. Só que dentro desses caminhos, você concorda que tem essa chance aqui de eu ter essa configuração de caminho passando pelo C? É a mesma configuração. Só que ele diz que ele não quer passar por C. Então nós vamos excluir todas as possibilidades em que passam pelo C. E para fazer isso a gente utiliza a mesma ideia. Cima, cima, direita e direita até chegar no C. Então eu tenho que descontar 4 fatorial menos a quantidade de repetições. Eu tive 2 cimas e 2 direitas. Então 2 fatorial, 2 fatorial. E também eu tenho a passagem de C até o B, que eu tenho 3 possibilidades. Porém, são 3 possibilidades com 2 repetições. Agora é só a gente fazer essa conta aqui e a gente chega na resposta correta. Então, como é que vai ficar? Fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 4 fatorial. Eu vou simplificar, simplificar. Esse 6 ele vai simplificar com esse 6, sobrando apenas 35. Menos. Vamos resolver. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que dividir por 2. Então aqui fica 2, aqui fica 6. Vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Simplifiquei. Então eu fiquei com 35 35 menos 6 vezes 3, que vai dar 35 menos 18, e a resposta será 17. Resposta será 17, letra C. No início, essa questão ela me pegou, porque eu resolvi ela dessa mesma forma, só que ao invés de eu multiplicar, primeira vez que eu resolvi ela, eu somei. É claro que a banca ela foi muito gentil em não ter colocado essa resposta, só que tá errado porque quando eu somo, eu tô, na verdade, falando assim, então eu vou por esse caminho ou por esse caminho. Eu tenho essa possibilidade de caminho ou essa possibilidade de caminho. E eu não estou dizendo que eu tenho essa possibilidade de caminho e essa possibilidade de caminho. Ou seja, quando eu somo, eu estou dizendo assim, ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por esse caminho. E quando eu estou multiplicando, eu estou dizendo eu vou por esse caminho e por esse caminho. Por isso que eu tenho que juntar. A questão explorou isso. Esse sinal aqui está errado. É uma multiplicação. Próxima questão. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar a compra considerando os preços do cimento e do frete oferecido em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para realizar esta compra será o uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para fazer uma reforma na sua casa. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem o cimento de sua preferência e cobra um frete para a entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa, tá? Então eles ainda cobram frete. Ela vai comprar 15 sacos de cimento, tem que pagar frete ainda para entregar esse material. As informações sobre o preço do cimento, valor do frete e distância estão colocadas aqui nessa tabela. A pessoa escolherá o depósito que realizar para realizar a sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecido. Então ela quer pegar a mais econômica. Ele quer 15 sacos de cimento, só que cada saco aqui é R$ 23, então vai ser 230 mais quanto? 230 mais 100 mais 115. Aqui ela quer 215 mais 107, né? Mais 107,5. Aqui ela vai querer 220 mais 110.
que é basta pegar o valor de 15 e multiplicar por cada um desses valores. Aqui ela quer 210 mais 105. E aqui ela quer 240 mais 120. 240 mais 120. Aqui o preço do frete, então vai ser R$ 10, eu vou ter que somar, depois eu vou ter que somar mais 36 aqui, depois eu vou ter que somar 1 mais 7, 20, 21, eu vou ter que somar mais 21 aqui, depois eu vou ter que somar mais 3,50, eu vou ter que somar 18, aqui vai dar 30, 54 mais 9, 63, e aqui eu vou ter que somar mais 5, né? Vamos lá, então aqui 230 mais 115 vai ser 345, 355 na primeira que ela vai gastar. Então ali ela vai gastar 120, 122, 122, 122, 322, 358, ela vai gastar aqui no B. Aqui ela vai gastar 330 mais 21, 351. Aqui ela vai gastar 315 mais 63, então fica 378, 378, e aqui ela vai gastar então 360, eu nem vou fazer porque já deu maior. Alternativa correta a letra C, porque aqui deu o menor preço, 351. Próxima. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é: um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de combustível a cada 100 quilômetros rodados, ou seja, consome 20, ela faz 20 quilômetros por litro. E o tanque de sua moto tem capacidade de 22 litros, tá? Então, se tem capacidade de 22 litros e a autonomia dela é de 20 quilômetros por litro, ela consegue fazer 440 quilômetros com um tanque cheio. Pelo mapa, observou que o trajeto da viagem e o último posto disponível para abastecimento, chamado de Estrela, fica 80 quilômetros do destino, tá? Ou seja, se o destino fica a 400 metros, isso daí fica a 420. Perdão, se esse posto fica 80 quilômetros do destino e ele tem 500 quilômetros, então esse posto ele fica a 420 quilômetros do início do destino. Se ele fica a 420 quilômetros e essa moto tem autonomia de 440, então com um tanque de combustível ela consegue chegar no posto e ainda sobrar 1 litro de combustível. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar combustível suficiente para se deslocar 200 quilômetros no seu destino, tá? Então ele chega, esse posto aí ele tá a 420 quilômetros do destino, então ele vai chegar no posto, ele vai chegar com 1 litro de combustível. Só que ele precisa fazer quanto? Ele precisa fazer 80 para chegar no destino e mais 200 quilômetros. Então ele precisa fazer 280 quilômetros. Para isso ele vai gastar 14 litros. Só que ele gasta 14, ele vai precisar de 14 litros. Então ele precisaria abastecer essa moto com 14 litros. Só que ele já chega com 1 litro e vai precisar botar 13 litros. Então ele vai precisar, além disso, além de 13 litros, ele vai precisar de mais quantos litros? Ele vai precisar de mais 4 litros, porque ele tem, além de fazer os 280 quilômetros, quando ele completar, ele vai ter que voltar mais 80 quilômetros para chegar no posto. E 80 quilômetros, ele precisa de 4 litros. Gabarito letra C. Basta eu somar. Como eu preciso de, como eu preciso de 14, ele chega com 13, então vou botar 13 litros ali, e ele consegue chegar até na cidade e fazer os seus 280 quilômetros. Quando ele faz esses 280 quilômetros, ele precisa percorrer mais 80 quilômetros. Espera aí, são 280 quilômetros, certo? Mais 80. Seria quanto? É como se eu tivesse
esse valor aqui, 360. Como se ele fosse fazer 360 quilômetros. Aí divide por 2, 360 vai dar 15, por 20, né? No caso seria 36. Isso vai ser 18. 18 litros. Só que ele já tem 1 litro na moto. Então eu vou descontar 1 litro, que é o 1 litro que ele chega ali no posto, 17 litros. Mesma resposta, mesma coisa. Mas eu vou fazer, claro, a conta para vocês verem como é bem fácil, bem simples. Quilômetro com litro. Ele diz que o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Então eu pego quilômetros por litro e multiplico por 22. Eu sei que eu vou conseguir fazer 440 quilômetros, que foi o que eu coloquei aqui. Se eu consigo fazer 440 quilômetros e do meu destino A até o meu destino B eu tenho 500 quilômetros, você concorda comigo que com um tanque eu não consigo fazer esse destino? Nesse sentido, ele falou que 80 quilômetros do destino tem um posto. Então, 500 menos 80, eu tenho 420. Então, a 420 quilômetros do meu início, eu tenho um posto de combustível. Ou seja, se eu fizer 440 menos 420, eu tenho 20 quilômetros. Só que qual que é a autonomia da moto? A autonomia da moto é 20 quilômetros por litro. Só que tem um detalhe. Essa moto ela consegue fazer 440 quilômetros. Então ela vai chegar aqui no destino e teoricamente ela conseguiria fazer mais 20 quilômetros. Só que nesse momento ela vai parar para abastecer. Quando ela abastecer, ela tem que pensar. Ela tem que pensar o quê? Ela tem que pensar que ela precisa fazer mais 80 quilômetros para chegar na cidade e nessa cidade aqui ele vai fazer mais 200 quilômetros. Então ele precisa pensar, se a minha moto tem autonomia de 20 quilômetros com litro, quantos litros eu vou precisar para fazer 280 quilômetros? Eu vou precisar de 14 litros. Então, só para chegar até a cidade e fazer toda a minha quilometragem lá dentro, eu vou precisar de 14 litros. E para voltar, eu vou fazer mais 80 quilômetros. Então, mais 80 quilômetros eu vou gastar mais quantos litros? Eu vou precisar de mais 4 litros. 4 litros. Perfeito. Então, se eu somar, o total de litros de combustível que eu vou ter serão 18 litros. Só que eu já tenho 1 litro, eu chego no posto com 1 litro de combustível, eu vou extrair uma unidade, eu vou ter 17 litros, convergindo para a resposta letra C. Próxima alternativa, próxima questão, diz assim: se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é uma loja de materiais de construção, vende dois tipos de caixa d'água, do tipo A e do tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume e altura. Ambas têm formato cilíndrico, têm o mesmo volume e a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Perfeito. Esse desenho vai ser assim, ó. Eu tenho uma caixa d'água em formato de um cilindro. Aqui tem um raio, caixa d'água do tipo A. Aqui tem um raio R e uma altura que eu vou chamar de H. Aqui tem um raio que eu desconheço. Eu vou chamar por enquanto de raio do B e aqui o raio do A. Aqui a altura do A e ele me diz que essa altura aqui, a altura do B, é a altura do A vezes 25%. Só que 25% é a mesma coisa que um quarto. Ou seja, é a altura do A sobre 4. Ele me diz que os volumes são iguais, então o volume da caixa d'água do A é o mesmo que o volume da caixa d'água B. O volume da caixa d'água A, eu vou até fazer aqui em cima, é o quê? O volume da caixa d'água A é igual a do B. A do A é π vezes R ao quadrado do A vezes a altura do A, vezes π R do B ao quadrado,
vezes a altura do B, que é a altura do A, dividido por 4. O π é uma constante, então ele vai simplificar, porque ele está dos dois lados. Sobrando para mim, agora ele quer R denota-se o raio d'água do tipo A. Então, o raio da caixa d'água do tipo B, então ele quer isolar. Quando ele isolar, esse H do A vai simplificar com esse H do A. Eu vou ter que o raio do B ao quadrado vai ser 4 vezes o raio do A ao quadrado. Portanto, o raio do B será essa raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de R ao quadrado é RA. Alternativa letra B, 2R. Próxima questão. A prefeitura aprovará apenas a planta da casa. Vamos ver, a Lei Municipal para a Edificação de Casas e Lotes em uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios: afastamento mínimo de 4 metros da rua, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com o outro lote, área total construída na casa entre 40% e 50% da área total do lote. Perfeito. Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propósito para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote terá a medida de 200 metros quadrados. 200 metros quadrados é essa área de cada lote. A imagem representa o esquema, sem escala, no qual estão representados os lotes, as ruas e o afastamento considerados os projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão representadas em metro. Então, o primeiro requisito é que ele esteja afastado no mínimo 4 metros da rua. Então, vamos ver se todas obedecem esse requisito. A casa está afastada a 4 metros da rua, em todos os lados. Essa aqui também, 4 metros da rua, 4 metros da rua. Essa daqui tem 2 metros, já está fora. Próximo requisito é ter 1 metro com a divisa com outro lote, no mínimo, né? No mínimo 1 metro. Então, não pode ter menos que 1 metro. Pode ter mais, mas não pode ter menos. Nesse caso, aqui tem 1 metro, aqui tem 1 metro, aqui tem 1 metro, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem dois, tá dentro, aqui tem dois, tem um, tem um, aqui tem quatro, tá ótimo. Todas atendem esse requisito. Agora vamos ver. A área total construída da casa é entre 40 e 50% da área total do lote. Peraí, então ele quer a área de cada casa e tem que estar entre 40 e 50% da área do lote. O lote mede 200, então vamos ver quanto cada casa ocupa. Na minha primeira situação, eu tenho a casa 1, o comprimento dela é 10. Aqui tem 4 e aqui tem 5. Aqui tem 4 e aqui tem 1, o comprimento é 5. 5 menos 10, essa casa tem 5 metros de comprimento. Aqui tem... Acabei excluindo aqui, né? Aqui tem... Então, essa casa tem 5 metros de base e de altura. Essa soma de 1 mais 4 dá 5, menos 20, 15. Então, isso vai ser o quê? 50 mais 25, 75. Se eu simplificar, isso vai dar 15. Eu vou simplificar, na verdade, por 2. Isso dá 35, dá 37,5, 37,5 sobre 100. 37% não está dentro, porque ele diz que tem que estar entre 40% ou 50%. Então, a casa 1 está fora. A casa 1 está fora, juntamente com a casa 4 também. A casa 2, ele me deu o seguinte: ele falou que eu tenho 1 metro aqui, outro metro aqui. Ou seja, eu tenho 2 metros, num total de 10, então essa casa ela vai ter 8 metros. E aqui eu tenho 5, 15. Então vai ser 80 mais 40, eu tenho 120, de um total de 100. De um total de 100. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 6 sobre 5, né? 6 sobre 5 dá dá 0,12. Não é, não dá. Isso é 12%. Não, 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 não.
Errei, peraí. É 120 sobre 200. Isso, 200. Aí eu vou simplificar por 2, vai dar 6 sobre 10. Passou, né? 6 sobre 10 é 60%. O máximo é 50%. Então a casa 2 está fora. A casa 3, ele tem 5 aqui. E aqui tem 5. Perfeito. A base dele é 5. Aqui é 8, 20, 12. 12 vezes 5 é 60, num total de 200. Vai dar 3 sobre 10, vai dar 30%. A casa 3 está fora. A casa 4 já foi. Só sobrou então a casa e casa 5, ela fechou. Vamos fazer a conta para comprovar. Então, eu tenho 5 de um total de 10. Então, eu tenho 5 vezes quanto? Vezes 18. 5 vezes 18 dá 50 mais 40. 50 mais 40 dá 90 no total de 200. Isso vai dar 4,5 de um total de 10, que daí dá 0,45, que é 45%, está dentro. Letra I. Próxima questão, questãozinha de análise combinatória. Nessas condições, o número de anagramas da palavra formada é dado por, nos livros de Harry Potter, um anagrama do livro do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e as consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Aí ele pede também a quantidade total de palavras. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. Ele pede a quantidade de anagramas formados, só que tem que ter vogal e tem que ter consoante intercaladas. Quantas vogais eu tenho? Eu tenho uma, duas, três, quatro vogais. Quantas consoantes eu tenho? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco consoantes. Então, consoantes eu tenho cinco. Como eu tenho um maior número de consoantes, obrigatoriamente a minha palavra tem que começar com consoantes, porque se eu começasse com vogal, eu teria vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante. Por quê? Porque eu só tenho quatro vogais. Então, uma, duas, três, quatro. E ficaria duas consoantes no final. Duas consoantes ficariam juntas. E ele disse que não pode. Elas têm que sempre aparecer intercaladas. Então, nós temos que obrigatoriamente considerar que começa com consoante, depois vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal e consoante. Desse modo, eu tenho uma, duas, três, quatro vogais e eu tenho cinco consoantes, obedecendo o critério também de estarem sempre intercaladas. Nesse sentido, quantas possibilidades eu tenho de consoantes? Eu tenho cinco, depois eu tenho quatro possibilidades, depois eu tenho três, dois e uma possibilidade, né? Eu fui usando as letras. E agora para vogais. Para vogais eu tenho quatro possibilidades, três possibilidades, duas possibilidades, uma possibilidade. Portanto, eu tenho 5, 4, 3, 2, 1. É a mesma coisa que 5 fatorial. Vezes 4, 3, 2, 1. Mesma coisa que 4 fatorial. Só que agora eu tenho que tomar um cuidado, porque tem gabarito. E tá errado. Se tu marcar, tá errado. Por quê? Porque eu tenho duas letras repetidas. Eu tenho T. Então, se eu tiver essa disposição aqui, T, e depois eu mudar esse T de lugar com esse T, vai ser a mesma coisa. Então, eu ainda tenho que dividir pela quantidade de repetições. Ah, mas não tem gabarito 2 fatorial. Então abre 5 fatorial vezes 4 fatorial dividido por 2 vezes 1. Só que 2 vezes 1 é 2. Então 5 vezes 4 dividido por 2. Inverteu a ordem, o produto é comutativo. Letra E, resposta. Próxima questão. E última já. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Eu nem preciso ler isso aqui. Completamente inútil. Acima de 55 decibéis, então ele veio para cá, passou uma vez. Depois ele desceu, passou uma vez. Depois ele veio para cá, desceu, passou uma vez. Desceu, subiu novamente, passou uma vez. Passou uma vez. Se tu chegar aqui e marcar 5, tu errou. Se tu chegar aqui e marcar 8 ou 10, errou também.
Por quê? Porque ele pede a quantidade de horas. Quantas horas ele ficou em cima do limite. Então basta eu contar. Eu fiquei das 2 até as 5, depois eu fiquei das 6 até a 9, depois eu fiquei de 11 até 14, depois eu fiquei de 16 até 17, depois de 19 até 22 horas. Se você não quiser fazer a diferença de cada um e depois somar, basta contar os quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas. Gabarito, letra E. Finalizamos então mais uma resolução da prova do Enem de 2020. Próximas questões, 165. E quem sabe a gente finaliza a prova, porque as próximas questões, as finais, pelo menos, não são questões tão complexas pelo que eu estou vendo aqui. São questões que parecem ser mais tranquilas. Então, é isso. Valeu e abraço.